E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renato, o bonezinho aqui para trás hoje, professor aqui do Parabólica, e hoje é dia de aula de História do Brasil. Para falar a verdade, eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez. Eu, sem querer, apaguei a pasta que estava no vídeo, mas estou gravando novamente aqui para vocês, com muito orgulho, com muito prazer, para falar hoje sobre artes visuais na ditadura militar brasileira. Esse vídeo vai entrar também na playlist de História da Arte que eu estou devendo lá para vocês, mas a gente vai fazer bastante conteúdo lá também, certo? Porque a gente já tem vídeo aqui sobre os presidentes, sobre economia, sobre tudo. A gente falou também, está falando sobre cultura na arte, então a gente está falando cultura de resistência, já falamos sobre o teatro, sobre o cinema, falamos sobre a música, a aula passada foi Tropicália. Estou devendo para vocês, possivelmente na aula que vem a gente vai falar sobre as charges de Enfio e Ziraldo, e hoje a gente fala de artes plásticas, certo? Então, a apresentação foi grande, mas já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte pra gente chegar aos 500 mil inscritos. Quem sabe aí meio milhão de inscritos aí desse ano. Tem vídeo de história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, conteúdo completo pro Enem e demais vestibulares, certo? Gente, vamos lá então falar de artes plásticas, ou melhor dizendo, né, artes visuais no período da ditadura militar. Eu quero que vocês entendam, esse é meu ramo, né? Esse é meu métier. Eu quero que vocês entendam, antes de qualquer coisa, meu boné está quase abrindo aqui, peraí. Que vocês entendam, antes de qualquer coisa, que toda manifestação artística vai ser reprimida durante a ditadura militar, principalmente se for uma manifestação de resistência. Porém, a gente também compreende que as artes visuais, por se tratar de um processo que a gente está falando de arte contemporânea, de arte conceitual, essas artes visuais, elas não são tão populares ao grande público, tanto é que se fala muito menos de arte visual de resistência na ditadura do que da própria música, por exemplo, do que da Tropicália. Isso significa que a arte, então, ela é extremamente erudita? Não, não é isso. É porque há uma questão de interesse, as pessoas não têm muito interesse em arte, principalmente contemporânea. Eu mesmo vivi isso quando eu me pós-graduei em arte, que quando a gente falava de arte contemporânea, as pessoas gostavam menos do que quando a gente falava de arte clássica, por exemplo. Mas os artistas, eles foram perseguidos, eles criticaram o regime ditatorial e foram perseguidos. Porém, como se trata de uma arte conceitual, arte contemporânea, nem sempre os censores conseguiam saber do que se tratava aquela crítica. Porque às vezes você tinha um abstrato, mas um abstrato que era crítico. Muitas vezes você tinha que perguntar para o próprio artista. Às vezes o próprio artista não falava. Porque na arte conceitual, na arte contemporânea, não precisa ficar lutando para entender do que se trata. Não precisa ficar correndo o que você quis dizer. Isso muitas vezes você pode sentir essa arte. Eu gosto bastante disso, né? E aí a gente começa a falar agora, então, dos processos, né, que foram perseguidos. Não só artistas foram perseguidos de artes visuais, que criticaram a ditadura, mas também a gente teve salões, mostras de arte. Por exemplo, a gente teve em 1969, e guardem bem esse ano vai ser um ano de muita resistência nas artes visuais, a gente vai ter a pré-Bienal de Paris, realizada no MAN, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O que é uma pré-Bienal? Vai selecionar os artistas brasileiros que iriam para a Bienal de Paris, lá em 69. Em 1969, é um ano que o AI-5, o Ato Institucional número 5, já está valendo. Ele foi de 68. Então, o AI-5 vai perseguir e vai buscar censurar artistas e mostras e exposições. A pré-Bienal de Paris, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, ia acontecer, foi censurada pelo Ato Institucional número 5. Por quê? Identificaram vários artistas ali, certamente você teria vários artistas ali que seriam críticos à ditadura, muitos deles conseguiriam passar desapercebidos por conta dessa questão conceitual que eu falei para vocês. Mas foi por uma coisa muito evidente. A gente tem, né, um grande fotógrafo na história do Brasil, que é o Evandro Teixeira, do fotojornalismo. Ele estava indo para participar da pré-Bienal de Paris, em 69, e como fotógrafo, né, por isso que a gente fala de artes visuais, como fotógrafo,
ele tinha uma obra que era extremamente interessante, que ele simplesmente registrou um policial, né, um policial militar caindo da sua motocicleta. E certamente que muitas pessoas iam rir daquela obra, meio que achincalhar os militares por conta daquilo, e a Bienal, a pré-Bienal, foi censurada com essa inicial justificativa de que essas obras seriam vistas pelo mundo, essas obras seriam vistas inclusive pelos curadores da Bienal de Paris. Como é que você ia passar uma imagem no Brasil onde o policial está sendo motivo de chacota nesse caso, né? Bom, antes de qualquer coisa, vou mostrar para vocês essa obra. Tá aí, gente, é a fotografia dele, do policial militar caindo aí de sua motocicleta, 1969, e ele já está no ramo do fotojornalismo, e a Bienal ela foi censurada com a justificativa de não mostrar, acreditando que só essa imagem na hora da exposição, da montagem, só isso ia causar o estardalhaço. Agora, uma coisa bem interessante sobre o Evandro Teixeira é que tem uma outra fotografia que eu vou mostrar para vocês. Ele é um grande fotógrafo, né, do fotojornalismo brasileiro. Essa imagem é muito famosa, inclusive, sobre a ditadura militar brasileira, que é um estudante sendo perseguido por dois oficiais no Rio de Janeiro. Isso foi uma manifestação estudantil, provavelmente da UNE, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. As fotografias acabam tendo um valor histórico muito grande, mas também tem um valor, logicamente, que é artístico, certo? Agora, no mesmo ano, em 1969, a gente também teve um evento agora em São Paulo, da Bienal Internacional de Arte de São Paulo, que também a gente teve rumores aí, né? A gente teve uma notícia em relação à censura, em relação à ditadura. Mas ali foi um pouco diferente. A Bienal de São Paulo, às vésperas de sua abertura, ela foi boicotada por cerca de 80% dos artistas que participariam da Bienal de São Paulo. Artistas tanto brasileiros quanto internacionais, que acreditavam que suas obras iriam repercutir pelos militares, eles estavam criticando a Bienal, né, dizendo que inclusive a Bienal não estava aceitando, estava passando pela censura, então obras mais polêmicas seriam censuradas. Então eles simplesmente falaram: a gente não participa. Inclusive, artistas internacionais franceses lançaram um manifesto nessa Bienal, chamado o manifesto em francês Non à la Biennale, que queriam dizer que não vamos à Bienal, não iremos à Bienal de São Paulo por conta dessa ditadura militar que se tem no Brasil, né? E vários outros artistas no mundo levaram isso em consideração. Diferente da pré-Bienal de Paris, que foi censurada pelos militares e cancelada, na verdade, fechada, a Bienal de São Paulo, que é a 10ª Bienal, que a gente também tem, ela acaba recebendo um apelido histórico, que é a Bienal do Boicote. Os organizadores, os curadores tiveram que encontrar artistas às pressas para poder preencher os espaços da Bienal. Então foi algo meio que desorganizado ali no final, certo? Agora, o que eu acho bem interessante dessa Bienal é que ainda assim nós tivemos artistas que fizeram críticas, e daquelas críticas que a gente sabe que são dentro do conceito da arte conceitual. Eu quero citar uma artista da época, ali nesse período, que estava fazendo críticas à ditadura militar. Era uma artista judia, nascida na Suíça, mas que veio ao Brasil fugindo inclusive do nazismo na década de 30 e 40, que vai ser a Mira Schendel. Ela vai fazer uma obra que é muito interessante, que é uma obra suspensa, né? Fios de nylon suspensos, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que se chama Ondas Paradas de Probabilidade. Ela tentou meio que simular uma chuva de nylon, uma chuva, né, resistente. O objetivo era demonstrar um pouco do que é ser resistente num processo ditatorial. Inclusive, enquanto judia, ela faz uma citação plotada na parede. Quando eu falo plotada, significa que está lá exposta na parede, né? Eu já trabalhei com montagem de exposição, é o termo que muito a gente utiliza, com passagens do Antigo Testamento falando sobre resistência. Isso é bem interessante colocar para vocês, e que passa-se um terremoto, chuva, ventos, mas permanece intacto, né? O nylon enquanto matéria resistente. Eu acho que isso é bem interessante. Tá aqui, gente. Então, é bem simples,
são fios de nylon, né, tentando mostrar a resistência, né, do que se tem. É uma instalação, inclusive, sensorial, que as pessoas elas se tocam, né, elas participam, elas olham, tentam enxergar do outro lado, ao mesmo tempo que o nylon você tem um fio bem fino, ao mesmo tempo disso ele é resistente. Então, colocando aqui outras para vocês, ó, aqui faz parte da obra então da Mira Schendel, aí o fio de nylon. Certo? Bem interessante, você percebe que tem uma pessoa ali passando. Eu vou colocar aqui para vocês então um verso aqui do Velho Testamento, né? Então, que dizia assim: entendam a ideia da resistência dos fios de nylon. E ele falou: saia e suba nesta montanha perante a face do Senhor. Eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento que quebrava as montanhas e rasgava as rochas precedia o Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Mas do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio a voz de um suave sussurrar do Velho Testamento. Então, a ideia do fio de nylon enquanto matéria resistente, entendo isso, a nossa resistência. Isso não é fácil de pegar, não é fácil da censura pegar. O que a censura vai entender? Isso aí está resistindo ou não? Isso é arte contemporânea, isso é muito bacana, certo? Só que aí, eu já passo aqui para o próximo artista diretamente para vocês. Aqui, as duas próximas obras que eu quero mostrar, na verdade as 3 próximas obras, esse é um artista já falecido, que é o Antônio Henrique de Almeida, que é um cara que basicamente eternizou em suas obras as questões das bananas. Ele pintava bananas, artes visuais, mas para aquela ideia de que as bananas, o Brasil é praticamente uma república das bananas. Olha só que interessante. A ideia de passar que você tinha, além dessas obras, que você tinha bananas com bandeira dos Estados Unidos atrás, meio que para mostrar que a imagem que o Brasil vende é de festa, de alegria, de bananas, mas aqui dentro existe algo que não está certo. Algo que reprime as pessoas. Isso é bem interessante pensar, porque logo de cara vocês já estão vendo que a banana está presa, ela está amarrada, né? Há uma sensação, inclusive, de cordas mostrando uma prisão, e embaixo a banana amarrada. Ele tem uma série, né, de bananas, que as bananas elas vão amadurecendo, aí as últimas séries a banana já está meio que podre, já apodrecida. Daqui a pouco eu vou até mostrar uma para vocês. Mas antes de mostrar a evolução das bananas aí do Antônio Henrique de Almeida, ele tem essa obra também que é gigantesca, é um grande quadro. Tá? Ele tem como característica também, que é bem interessante que vocês saibam, de colocar às vezes coisas mais meio que apodrecidas em garfos, né? Como se estivessem sendo reprimidas, espetadas de fato. Essa obra aí se chama, que eu acho bem interessante colocar para vocês, que é a Morte do Sábio, e é uma homenagem, essa obra inclusive é de 1979, se eu não me engano, eu não tenho certeza, e ela é uma homenagem ao Vladimir Herzog, o jornalista Vladimir Herzog, aquele que foi morto nos porões da ditadura, e depois colocaram lá uma corda no pescoço dele e tiraram uma foto, saiu na Folha de São Paulo, falando que ele se matou, que não foi a ditadura que matou ele, dentro do governo Geisel, né? E é uma homenagem a ele, falando do que é uma tortura, né? Tanto é que essa obra ela é mais visceral. A obra do Antônio Henrique Almeida, deixa eu tomar água aqui, ela já é mais visceral, se vocês perceberem. E passando aqui, o que nós temos? Nós já temos uma banana apodrecida, amarrada, e olha o garfo aí. Aqui já é uma evolução da banana, né? Uma evolução, mas no sentido pior, de que essa banana, na verdade, está podre. Entendam o Brasil enquanto resistência, enquanto modelo social apodrecido. Essa república das bananas, que é um termo, inclusive, que a gente utiliza hoje, extremamente apodrecido, certo? Aí a gente parte para um outro artista, um que eu particularmente é o meu preferido aí durante o período da ditadura militar enquanto resistência. A gente está falando de Arthur Barril, ou Arthur Barril, como vocês quiserem chamar. Esse cara, esse é o que tem a obra mais visceral de todas, esse é o artista que tem a obra mais visceral de todas que eu já vi dentro da ditadura militar.
porque ele fazia obras que não era para guardar, para você comprar uma obra dele e colocar na parede da sua casa ou em cima de uma mesa de centro, porque as obras dele não são só viscerais, elas são feitas também com matéria orgânica, então são obras que não são feitas para durar. Pegou aquele momento, fotografou, passou. E são extremamente críticas. A começar, né, que ele fez, a primeira coisa que o Arthur Barril fez foi que não é naquele período necessariamente, mas que eu quero mostrar para vocês só para exemplificar, é o livro de carne. Está aí na tela para vocês, ele tem algumas versões do livro de carne, aí é uma versão um pouco menor, mas é para mostrar o que estaria ali, o nosso corpo, o sangue, os registros de pessoas mortas. O Arthur Barril, acho que tem uma obsessão, né, por trabalhar com matéria orgânica, o que eu acho muito interessante. Agora, o que eu quero mostrar mesmo para vocês, que é referente a esse processo da ditadura militar, está aqui, ó. O que é isso? Isso aí é uma peça da obra do Barril chamado de As 14 Trouxas Ensanguentadas. O que é isso? Em 1969, naquele ano que eu falei para vocês que é muito importante, ele chegou e montou 14 trouxas chamadas de trouxas ensanguentadas. O que tinha? Carne, sangue, ossos, unhas, pelos, né, cabelos, tinha restos de comida no geral, você tinha fezes, e ele montava essas trouxas que davam um odor gigantesco e tentava chocar a população de certa forma no período ditatorial com aquilo. Essas 14 trouxas inicialmente no Rio de Janeiro em 69 ele jogou pela cidade para ver o registro das pessoas, o que as pessoas vão pensar passando por ali, mas que muitas pessoas poderiam pensar, mais um corpo, uma pessoa morta pela ditadura ou pela violência social, né, ocorrida no Brasil. E aí a ideia é você ver o registro das pessoas chocadas. Chega a ser até perigoso, né? As pessoas poderiam ligar para a polícia, mas a ideia era chocar de fato, é ser visceral, certo? E aí a gente tem aí imagens, né? As pessoas chocadas vendo quando ele joga, né? E já em decomposição, né? As pessoas já chegam, sentem o odor, imaginam logicamente que tem uma pessoa ali toda esquartejada ali dentro. Ele fez isso uma segunda vez. E em 1970, a terceira vez foi em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte. Ele chegou no Ribeirão Arrudas, aqui em Belo Horizonte, e jogou as 14 trouxas de carne, que ele sempre montava essas novas trouxas de carne, no Ribeirão Arrudas. O rio começou a ensanguentar e as pessoas não sabiam do que estava acontecendo, do que se tratava. Aí a gente tem a montagem dessas 14, né, jogando ali num canto, ali você está vendo logicamente que é a feira de arte. Mas aí a ideia era chocar as pessoas com isso, pelo cheiro. Isso é arte contemporânea, de fato, uma arte de resistência, uma instalação de resistência, certo? Né? Então aí a gente já tem uma trouxa meio que aberta já, com ossos. É nesse sentido, a resistência, aí fica bem evidente, né? A ideia de se jogar as trouxas de carne, por exemplo, né, as trouxas ensanguentadas no Arrudas, era uma proposta de mostrar assim, fazer uma referência à desova de corpos ocorridos durante a ditadura, tanto de pessoas que morreram contra a ditadura, lutando contra a ditadura, e os corpos não valiam de nada para os ditadores, não valiam de nada para os torturadores, assim como as pessoas que morriam eram enterradas em valas comuns, em covas rasas também, entenderam? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe alguns exemplos de a arte contemporânea, de resistência durante a ditadura militar, mas eu aconselho vocês que assistam, que procurem outras formas de manifestação artística, outros artistas, inclusive o próprio Hélio Oiticica, que a gente falou semana passada da Tropicália, que fazia aquela relação entre palmeiras com paisagem urbana com paisagem natural, né? Uma paisagem urbana periférica com paisagem natural, tentando mostrar o contraste. É sempre legal a gente olhar isso, é sempre bom dar um olhar, inclusive, para as artes visuais, que tem um espaço, logicamente, no meu coração, quero que tenha também no de vocês, certo? Eu vou ficando por aqui, amo vocês de coração,
Grande beijo. Fui!